Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, grande prazer estar aqui e convidá-los a participar dessa Flash Lesson, alguns minutinhos focados em auxiliar com informações embasadas o gestor de facilidades, o profissional que está à frente de suas equipes de manutenção, que precisa tomar decisões com relação a orçamento, com relação a soluções, a melhorias. Esse é o objetivo dessa série que a gente chama Flash Lesson. Hoje, nesses minutinhos aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre pensando na defesa do budget de 2022. Já é hora, né? A gente está aproximando do final do ano aí e quem está aí já com seus planejamentos em andamento, pensando em 2022, preparando o orçamento, é sempre muito importante ter embasamento para na hora de conversar com os nossos diretores, com a alta gestão da companhia, com os acionistas, podermos subsidiá-los com informações técnicas sólidas para que as decisões sejam as melhores possíveis. Vamos seguir. Primeira coisa, a gente não pode fugir da norma. Temos aí a ASHRAE, que é a norma que nos auxilia, que nos embasa, que nos dá respaldo com relação às faixas de temperatura admissíveis. Em particular, os ambientes de TI, os data centers, recheados de equipamentos de TI extremamente sensíveis, eletrônica e calor não se dão bem definitivamente. E aí é a hora onde a gente precisa se preocupar esse ano com a particularidade, com relação aos riscos de interrupções no fornecimento de energia. Por mais que a nossa planta seja assistida por no-break, por grupos geradores, é fundamental que as nossas ações venham a contribuir em nível nacional com a economia de energia. Existe uma postura que vem sendo mantida durante décadas, que o ambiente tem que estar praticamente como um frigorífico, né? Não é pouco comum a gente chegar num ambiente aí, num data center, e a gente encontrar temperaturas da faixa de 19 graus, 18 graus, né? Tá dentro da norma, tá, pessoal? E vocês vão ver isso aí agora. Mas a questão é a seguinte: se a norma me faculta, e é claro que eu cruzo a norma com as especificações dos fabricantes, mas com a modernidade, com a evolução tecnológica, os nossos equipamentos de TI ganharam muito em eficiência energética e, principalmente, diminuíram muito a sua dissipação de calor. Então, o que me é permitido? Observem bem, eu posso trabalhar dentro de uma faixa, de um range de entre 18, observem aqui, entre 18 e 27 graus Celsius. Lembrando que a faixa de umidade também pode ser tranquilamente mantida entre 40 e 55. Eu tenho visto ao longo do tempo situações onde há uma preocupação constante dos mantenedores, né, dos responsáveis pelos ambientes de TI com relação àquele ambiente congelante, né? A pessoa entra e quer ter aquela percepção, meio que vinculando isso à segurança. E chegou, de repente, uma boa oportunidade para uma quebra de paradigma. Muitas vezes o que está acontecendo é o seguinte: eu até tenho realmente um ambiente com um nível de climatização com baixíssimas temperaturas, que nem talvez seriam necessárias, mas observem aí na foto, nessa ilustração, né, as setinhas vermelhas são mais ou menos o posicionamento do calor, né, a movimentação do ar já impregnado de calor das máquinas retornando ao climatizador, e as setinhas azuis mostram aí a temperatura fria sendo insuflada pelos climatizadores e que precisam ser absorvidas pela sucção dos fãs, né? Dos grupos ventiladores dos próprios equipamentos de TI nos racks. O que temos percebido
às vezes, uma falta de cuidado na hora da instalação e do posicionamento. Então, não é raro encontrar situações onde nós temos equipamentos com descarga invertida, né? E aí fazendo aquela mistura de temperatura. Não é raro também nós termos deficiência na hora da colocação de placas não devidamente posicionadas ou não com a condição necessária de vazão de ar. Então, tudo isso são pequenos detalhes que muitas vezes não envolvem custo. Se vocês estiverem bem assessorados por uma empresa especializada, com profissionais com larga experiência dentro dessa faixa, desse nicho, né, que é específico de climatização de precisão para data centers, às vezes pequenos investimentos e pequenas ações e ajustes já melhoram muito a eficiência energética dos nossos ambientes. Como vocês podem ver aqui também nessa segunda ilustração, o que o curto-circuito de ar provoca? Funcionamento excessivo dos compressores. A maioria dos grandes fabricantes de compressores e os integradores, aí, os fabricantes de equipamentos de clima, eles recomendam que tenhamos até 6 partidas do compressor por hora. E também me permitam aqui a repetição dessa frase, não é pouco comum vermos essa condição diferente. Temos aí compressores ciclando, partindo muitas vezes, degradando contatores, que é a chave magnética que aciona o contator, e quando ela se danifica, vocês vão ver mais à frente o prejuízo que é causado. O segundo ponto, deficiência no controle da temperatura. Óbvio, eu estou ali trabalhando muito, só que com a distribuição de ar extremamente ruim. Então você chega, encontra bolsões de ar quente, encontra aquela mistura de ar e a máquina está trabalhando, consumindo energia beça e de maneira improdutiva, né? O terceiro ponto é o final, né? Desperdício de energia, tudo o que a gente não quer. Olha o exemplo aí desse contator. Olha o estado de degradação desses contatos. Temos visto situações onde uma peça dessa, que muitas vezes custa 250, 300 reais, degradada por má especificação, subdimensionada, ou então pelo número de vezes que ela partiu excessivamente, há uma degradação aí em 1 ano, 2 anos, às vezes menos, né? E a gente tem cola de contatos, falta de fase, queima de compressores, e aí é aquele transtorno, paradas não previstas, muitas vezes impactos na produção. Outro ponto que a gente também quer destacar aqui, quem é da área de TI, quem está acostumado com data center, com salas seguras, certamente conhece essas soluções de enclausuramento dos racks. Dessa maneira, eu garanto que eu tenho uma área somente quente, uma área somente fria. Eu minimizo ao máximo a mistura e com isso eu aumento muito a eficiência energética do meu ambiente e a climatização dos meus ativos de TI. Um ponto super importante, já vimos situações onde, apesar do enclausuramento, alguns racks que fazem parte do conjunto do enclausuramento estavam com espaços disponíveis, porque expansões seriam feitas no futuro. E aí o que acontece? Como isso não foi resolvido, essas aberturas permitiam a mistura de ar e a eficiência pretendida estava sendo perdida em função desse pequeno detalhe, um tamponamento rápido que a gente pode fazer. E aí, o ponto importante aí, eu sei como é difícil sentar com a alta gerência, sentar muitas vezes em conselho de administração, subsidiar nossa diretoria para que convença o acionista a liberar verba, mostrar exatamente a condição que vale a pena fazer o investimento, e a gente faz uso aí de parte do que nos recomenda a NBR ISO 55001,
é a famosa norma de gestão de ativos. Nós estamos vendo aí uma ilustração que sugere o equilíbrio entre custo, risco e desempenho. É isso que a gente está sempre objetivando. E aí eu vou ler bem rapidinho aqui para vocês, que o vídeo já está terminando. A prática mostra que adotar como critério apenas o custo inicial de compra, na maioria das vezes, não é a melhor alternativa, pois os outros aspectos precisam ser considerados já na etapa de especificação. Bom, são argumentos relativamente sólidos. Como vocês podem ver aqui, a condição do regime normal de trabalho do equipamento, o custo no ciclo de vida útil, às vezes é algo muito barato, discrepante até de outros fornecedores, mas e o custo do ciclo de vida útil? Um equipamento que foi projetado para durar 10 anos, quanto é que ele vai me consumir? Quais os riscos associados à falha? A eficiência energética, que é o tópico principal do que nós estamos falando aqui, e a capacidade de sobrecarga em situações adversas. Ponto esse que não pode ser desprezado quando a gente está falando de missão crítica. Bom, pessoal, eu termino por aqui. Estou à disposição para a gente conversar, para eu auxiliá-los naquilo que eu puder, com informações, com embasamentos, para que as melhores decisões sejam tomadas. É sempre um grande prazer estar com todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.